Eu quero hoje dividir um trecho da palavra de Deus com você nessa manhã de domingo. Nós vamos falar um pouquinho de você permanecer firme, de você não ter medo. Mensagem dessa manhã: não tenha medo. Abra sua Bíblia na carta de João a Apocalipse, Livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler aqui todo esse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outro, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem como as nuvens, todo olho o verá, falando de Jesus, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí João começa a relatar aquilo que ele estava, e ele diz agora: eu, João, verso 9, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me preso, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as igrejas ali da região da Ásia Menor. Voltei-me para ver, João falando, quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, algumas versões 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como o que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. No versículo 20, a gente vai ver que são os 7 pastores, os 7 anjos. Da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, João falando, caí aos seus pés como morto. Porém, ele me pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Diga assim comigo, diga para a pessoa que está do seu lado: não temas. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão, e os 7 candelabros de ouro, ou candeeiro de ouro, as 7 estrelas são os anjos, ou os pastores da igreja.
E as 7 igrejas, né, são os 7 candelabros. Os 7 candeeiros são os 7 candelabros. Vamos fazer oração? Pai, em nome de Jesus, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos abra o coração, os olhos espirituais, para que nós possamos entender as revelações da Tua Palavra e que a Tua Palavra hoje cumpra o propósito em cada uma de nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Que você diga amém. Apocalipse, você sabe, é uma carta, é um livro, uma carta do apóstolo João. É um livro, talvez o livro que a Bíblia tenha maior misticismo, ronda sobre o livro do Apocalipse, uma áurea da dúvida, da interrogação, várias correntes teológicas, várias interpretações, não há um consenso sobre esse livro. Por isso, eu não vou me ater às coisas do futuro. Eu vou falar um pouquinho de vocês com a coisa do hoje, com o nosso enfoque é hoje, é o dia de hoje, é esse domingo, e é em cima do hoje, do presente, do nosso momento, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa carta de Apocalipse, que é uma carta escrita pelo apóstolo João, em um período que os cristãos estavam passando por uma grande perseguição. Primeiro século da era cristã foi um tempo onde os cristãos passaram por várias perseguições, várias lutas, e eles estavam sendo grandemente atribulados, né? Pressionados por Roma para renunciarem à sua fé, renunciarem à palavra de Deus. Alguns vão dizer que a carta do Apocalipse foi escrita no período de Nero, ali 64 depois de Cristo, né, no ano 64. Outros vão dizer que é um pouquinho mais à frente, na época de um imperador chamado Vespasiano, por volta ali dos anos 70. Vespasiano foi um cara pesado também, foi o cara que determinou que o templo de Jerusalém fosse destruído, né, pai de Tito. Mas a maioria dos historiadores, a maioria dos teólogos entendem que a carta de Apocalipse tenha sido escrita por volta de 90 a 95, no tempo de um imperador romano conhecido como Domiciano. Esse cara, ele foi um cara que perseguiu os cristãos como pôde. No tempo do imperador Vespasiano, eles estabeleceram um culto aos imperadores mortos. E todos os imperadores mortos passavam ao status de Deus, a divindade, então eles eram dignos de culto. Os cristãos sempre se opuseram a isso. Isso, na verdade, o judaísmo já traz essa herança para a gente. Nós cremos em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós cremos no único Deus. E não prestamos cultos a outros deuses. Só que chega ali por volta de 95, um cara chamado Domiciano, esse imperador romano, ele agora chega e ele antecipa o culto ao imperador. Não era mais o culto ao imperador morto, mas era também o culto ao imperador vivo. Ou seja, o cara, como imperador, ele era a figura do próprio Deus e todos então deveriam prestar culto àquele imperador que estivesse ali governando. E o que acontece? O povo de Deus sempre foi um povo que foi contra isso. O povo não concordava com isso. E o povo de Deus era a principal, os cristãos eram a principal oposição, porque o cristianismo estava crescendo, atingindo os gentios, né? A igreja está se expandindo. E eles se colocam como a principal oposição daquilo que o imperador queria. Então o cara começa a perseguir. Foi um tempo de dificuldades, onde os cristãos estavam sendo presos, onde os caras eram devorados vivos, jogados aos leões. Volta àquela mesma situação que existe lá no tempo de Nero, né? Onde os cristãos eram devorados vivos na arena. E a igreja está sendo ali afligida, tribulada, está acuada, está com medo.
E o outro lado da moeda é o Império Romano, que cresce, que é cada vez mais implacável, que as coisas estão indo de bem a melhor. O cara está crescendo, 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 e a igreja está sendo amassada pelas perseguições de Roma. O próprio apóstolo João, ele foi pastor na igreja de Éfeso. Ele foi um dos bispos que coordenou todas aquelas igrejas da região da Ásia Menor. Todas essas igrejas que ele escreve na carta de Apocalipse são igrejas que ele mesmo foi bispo, ele coordenou as igrejas daquela região. Ele escreve a essas igrejas. O próprio apóstolo João, ele é exilado da cidade de Éfeso, onde nós tínhamos a maior igreja, para uma ilha que ficava quase, se você olhar o mapa, você vê, a ilha de Pátimos fica em frente quase ali à cidade de Éfeso. Ele foi exilado, já no fim da vida. E aí, diante daquele cenário, João, a igreja sendo afligida, João preso, ele agora recebe uma revelação de um anjo que chega a ele e diz, depois Jesus, o próprio Jesus chega e se revela a ele, e aparece a ele dizendo o seguinte: João, diga ao meu povo que mesmo diante de todas as dificuldades, que mesmo diante de todas as perseguições, que mesmo diante das aflições que a igreja tem sofrido, eu estou no comando, eu estou no controle. João, diga ao meu povo que o Senhor da história não é César, como está parecendo, e que o reino da história, o verdadeiro reino, não é Roma. Pode parecer que essa é a situação. Escreve o que você vê ao nosso povo, às igrejas que representam o povo de Deus, e manda a eles uma palavra de esperança. Eu estou vivo. É como que se Jesus estivesse falando a João: João, você sabe, você conhece, você tem conhecimento. O que está acontecendo hoje é a profecia de Daniel. Está lembrado, João? Daniel, capítulo 2, vai trazer para a gente uma profecia, onde você viu o retrato daquilo que está acontecendo hoje, um processo. Daniel, capítulo 2, vai trazer um sonho de Nabucodonosor, onde ele sonha com uma estátua, uma estátua gigante, e ele vê ali a cabeça de ouro, uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, o peito de prata, essa parte da cintura aqui, dos lombos de bronze, as pernas de ferro e os pés de bronze. Essa era a estátua que Nabucodonosor, ele vê no seu sonho. E Daniel, então, começa a interpretar o sonho daquele cara e fala: Ei, olha, a cabeça de ouro que você está vendo é a Babilônia. Aí o cara deve ter ficado feliz, cara? Pô, legal, meu reino e tal, está por cima. Mas esse sonho, a revelação desse sonho, traz para a gente uma sucessão de reinos que vão ser levantados e vão cair. Hoje está aqui por cima a Babilônia, mas daqui a pouco vai surgir o Império Medo-Persa, e que vai cair também, porque vai surgir o Império Grego, e vai cair também. E depois vai surgir o Império Romano, esse último império, e depois desse último império, virá algo do céu, como uma pedra, vai destruir essa estátua, ou seja, os reinos desse mundo, e estabelecer um reino eterno, um reino sem fim. Foi exatamente isso que Jesus fez. E Jesus fala: cara, é isso que está acontecendo, João, não se aflija, fique tranquilo. Mas a despeito disso, João sabia daquilo, a igreja está sendo perseguida, e agora mais forte do que nunca. Você imagina o conflito que há na cabeça dos crentes daquele primeiro século, final do primeiro século. Jesus já havia sido crucificado há mais de meio século. A gente está falando aqui do ano 90, 95 da era cristã, mais de meio século, e nada. Tudo que Jesus falou não se cumpriu. Olha o drama dos caras. Eles esperavam que Jesus viesse naquele momento, de forma imediata, mas nada se cumpriu.
né? Tu imagina a revolução, o conflito. Quer dizer, Jesus vem, anda sobre as águas, subjuga as trevas, cura os enfermos, né? Ele faz uma série de milagres, cara. O cego vê, o mudo fala, o coxo anda, ele multiplica pães, ressuscita pessoas, mas na prática a igreja está sendo perseguida. A igreja continua sendo perseguida. A nossa alma vai nos levar a pensar que tudo não passa de uma teoria. Tudo bem, Jesus fez isso tudo, mas o que importa é que hoje eu estou vivendo alguma coisa completamente diferente. Eu não estou vivendo, não estou vendo a ação de Deus. Havia se passado 70 anos depois ali da ressurreição de Jesus. E os que creram na ressurreição de Jesus, os que creram na palavra de Deus, agora estão começando a entrar em conflito, em confusão, estão sucumbindo às pressões de Roma, já estão abandonando a fé, dizendo o seguinte: cara, não é verdade? Eu acreditei numa falácia. Não é verdade? O reino de Deus ainda não se estabeleceu. Não é verdade? O Messias ainda não chegou. Não é possível. Nós acreditamos no Messias falso. Não era verdade todo esse papo dos apóstolos, dos discípulos. O fim da igreja é esse. O reino de Deus, se chegou, foi frustrado. Veja a cabeça de muita gente. Eu estou falando a cabeça daquela galera do século I, que é a cabeça da gente hoje. As coisas não mudaram, você sabe disso. Muitas vezes você é ali induzido por Satanás a pensar: cara, será que é isso mesmo? Não sei se já aconteceu contigo. Não vou pedir para você levantar a mão, que eu tenho certeza que uma galera vai levantar a mão. Mas a vida prática, a gente está falando de cristianismo prático. Ele é assim, ele acontece assim. E aí, naquele contexto, Jesus aparece a João. E ele diz o seguinte: João, não tenha medo. João, eu estou vivo. João, eu morri, mas ressuscitei e estarei vivo para todo sempre. João, escreve à galera das igrejas, escreve ao meu povo aquilo que você está vendo, essa revelação que você está tendo, para que eles possam ser fortalecidos e encorajados na fé. Então, o livro do Apocalipse, ele tem um propósito muito específico, ao contrário do que muitos pensam. Qual o propósito do livro de Apocalipse? Revelar Jesus. Se você pegar a primeira frase do livro de Apocalipse, ou do livro do Apocalipse, você vai ver o propósito ali claro, né? Capítulo 1, versículo 1. Esse capítulo é o principal no livro do Apocalipse, na minha percepção, dentro do foco da nossa palavra. E ele revela Jesus com vistas a nos fortalecer, a nos animar a passar por situações de conflitos e por tempos difíceis. É preciso que a gente entenda, por favor, entenda isso. O livro do Apocalipse é um livro escatológico, ou seja, é um livro que vai falar das profecias dos fins dos tempos. O pastor Maurício, no ano passado, ministrou aqui na igreja uma série de ensino aqui, de aulas sobre essa questão. É um livro escatológico, mas não só isso, é um livro para o hoje. É um livro que não está ligado simplesmente no que vai acontecer no fim, mas tem muito mais a ver com hoje. Pode ter certeza, a parte mais importante do livro do Apocalipse é o hoje. Você pode dizer isso pela fé? Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou mostrar para você. Diga assim: a parte mais importante da carta, o livro de Apocalipse, é o hoje. Por quê? Porque o futuro, como diz o dito popular, Deus pertence. Eu não sei quando vai ser, não sei exatamente como vai ser. Se a gente falar sobre esse assunto, às vezes eu dou aula sobre esse assunto na Nova College, e eu falo com os alunos: gente, são tantas correntes,
Não há consenso, mas existe um consenso, que essa é uma palavra profética que se cumpre no hoje. Você tem uma ideia? Toda palavra profética, aliás, toda palavra profética, ela se cumpre aqui e agora, para depois ter um cumprimento futuro, um cumprimento profético propriamente dito. Por exemplo, Isaías capítulo 7, verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Tem esse verso aqui, você pode ler. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel. Pergunto para vocês, pergunta de prova, gente. Quem é a virgem que concebe nesse versículo? Maria? Legal. Quem é o menino? Né? Quem será chamado de Emanuel? Mas não foi isso que Isaías disse. Não foi isso que Isaías falou. Essa é uma palavra profética que se cumpre em Jesus. Mas eu quero dizer para você, mostrar para você que toda palavra profética tem o seu cumprimento aqui e agora. Qual o contexto de Isaías quando fala isso? Ele vai falar o seguinte, né, era um contexto que a Síria estava invadindo ali o Judá. O pai de um cara chamado Ezequias, que era um cara chamado Acais, ele vê o rei da Síria vindo. E aí Isaías fala com ele, cara, não faça pacto com esse cara. Deus não quer que você tenha alinhamento com esse cara. Foge disso, Deus vai te dar livramento. Só que o que ele faz? Ele fica com medo. E aí ele faz uma aliança com um povo que não era para fazer. Aí Isaías fala assim para aquele rei, você pode não acreditar. Você pode não crer no que eu estou falando, mas você não sabe. A virgem, a rainha, falando da rainha, da esposa de Acais, está grávida. Ela conceberá e dará à luz a um filho. E esse filho será reconhecido como alguém que Deus está com ele, Emanuel. Por quê? Porque foi o que Ezequias fez. O cara chegou, rompeu com a Síria, cara, criou um avivamento, restaurou, aquela concepção de fé, eles tiveram um tempo de paz. Primeiro, a palavra profética se cumpre aqui, no hoje, e depois ela tem o seu cumprimento lá na frente. Quando a gente vê, por exemplo, Oséias falando assim, Oséias capítulo 11, verso 11, não tem esse versículo projetado, mas é um outro versículo que eu vou usar como exemplo para te mostrar essa questão do cumprimento do aqui e agora da palavra profética. Diz assim, quando Israel era menino, eu amei. Do Egito chamei meu filho. Ora, quem era esse filho que Oséias está se referindo? Israel. Tirado de lá do Egito pelas mãos de quem? De Moisés. Mas aí chega no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 2, verso 15, Mateus vai usar esse versículo, o Espírito Santo traz uma revelação a Mateus, e ele reconhece que aquilo é uma palavra profética, mostrando e apontando para aquele momento em que Jesus, você sabe, da matança das crianças, eles são mandados e projetados para o Egito, Jesus vai para lá com José, e aí quando o anjo chega, José, pode vir com o menino que está tudo tranquilo. Mateus vai falar que é isso. Primeiro, a palavra profética, toda palavra profética tem o seu cumprimento ali. E depois um cumprimento futuro. O livro de Apocalipse é exatamente a mesma coisa. Ele começa falando para a gente. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. O livro fala de uma revelação de Jesus. Uma revelação que Deus lhe deu, que Deus deu a Jesus. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver que Jesus falando, olha, eu não sei o dia nem a hora. Quer dizer, Deus agora, nesse momento, revela a Jesus, e ele, por intermédio do seu anjo, notifica João.
a qual atestou e testemunhou. A palavra de Deus é revelação. Apocalipse, que quer dizer revelação. Diga assim: a palavra de Deus é revelação. É o significado da palavra Apocalipse. O Evangelho de Deus é revelação. O Evangelho de Cristo é revelação. E revelação é diferente de dedução. Revelação é diferente de intuição. Revelação é diferente de sentimentos. Revelação é diferente de uma conclusão pós-pesquisa. A palavra de Deus é revelação, é algo que vem mediante a ação do Espírito Santo. Na verdade, toda a palavra, a Bíblia vai dizer, homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra. Assim, só o Espírito Santo pode trazer essa revelação para nós. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Primeiro, Deus dá essa revelação a Jesus. E através do seu anjo, ele vai lá em João. João, avisa a igreja. Cara, que a gente não perdeu. Avisa a igreja que eu estou com vocês. Avisa a igreja que eu estou aqui. Avisa a igreja que eu estou vivo. Escreve aí o que você está vendo. A maioria das pessoas, quando estudam o livro de Apocalipse, elas colocam foco no lugar errado. Quer saber sobre a besta, quer saber sobre, sabe, sobre isso, sobre aquilo, sobre o número da identificação da besta, quer saber, e na verdade esse é um livro que vai revelar Jesus. A Bíblia fala dessas alegorias, sim. Isso é importante para nós? Não, porque Jesus venceu tudo isso. Você diz amém? O mais importante para mim e para você é isso. Se a Bíblia fala, algumas pessoas ficam impressionadas. Apocalipse capítulo 13, Ricardo. Caraca, tem aqueles que não tiverem a marca da besta e vão ficar... Aí a pessoa se preocupa com isso. Com a famosa marca da besta. Mas esquece que no capítulo 14, logo no outro capítulo, vai dizer que eu e você, que somos filhos de Deus, temos a marca do Cordeiro, escrita na nossa testa, o sangue dele sobre nós. Pode ter certeza. Eu posso não ver. Vânia, você pode não ver. Café, você pode não ver. Mas no mundo espiritual, existe um mundo espiritual, queridos. Ele, quando vê você chegando, ele identifica a marca do Cordeiro. Ele identifica a marca do sangue. Agora você imagina, quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, Deus fala o seguinte: cara, coloca aí, ó, sacrifica um cordeiro e coloca a marca do cordeiro nas portas ali. E onde o anjo da morte passava e via a marca do cordeiro, ele não tocava. Ou seja, eles foram preservados da marca, ou seja, da morte física, por conta da marca do sangue daquele cordeiro. A marca que está sobre você, Hebreus vai falar que nós fazemos parte de uma aliança superior. Você está comigo? Isso aquece seu coração. Ela não só, sabe, ela vai além, ela vai te livrar de uma morte eterna. Você foi selado por Deus, o inimigo não pode tocar em você. E ainda que você veja as circunstâncias ao redor, isso não é novidade para ninguém, pessoal. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Mas quando vocês passarem por ela, que vocês vão passar, e eu passo e você passa, a gente sabe disso, cara, mantenham aí, tenham bom ânimo, mantenham-se firmes na fé, porque eu venci o mundo e na minha vitória vocês vão vencer também. Você pode dar um glória a Deus? Cara, essas coisas precisam aquecer o nosso coração. Aí ele começa, continua lendo aqui, né? A gente continuando, a gente já leu o texto todo, não vai ser projetado, mas vai pegando, eu vou tentar falar um pouquinho mais detalhadamente desses versículos com você. E aí começa uma segunda parte. A primeira parte fala o seguinte: olha, a revelação de Jesus. Segunda parte desse trecho que nós lemos, começa com o capítulo 4, ali no versículo 4, perdão. Ele vai dizer: João, as 7 igrejas da Ásia. João era o representante do povo de Deus. E as 7 igrejas simbolizam a igreja do Senhor Jesus.
a mim e a você. Ele começa o seguinte: graça e paz. João é saudado com graça e paz. Aliás, Apocalipse é um livro que começa com graça e paz e termina com graça e paz. Se você olhar no versículo, graça e paz a vós outros. E graça e paz por parte de quem? Por parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por parte da Trindade, por parte daquele que era e que há de vir, Pai, por parte dos 7 Espíritos, é uma representação do Espírito Santo isso, e por parte de Jesus, a fiel testemunha que nos ama. E ele começa a falar, ele começa a qualificar o Filho. Esses 7 Espíritos, se você olha lá no livro de Isaías, você vai ver que eles são a representação do Espírito de Deus. Você, inclusive, em algumas Bíblias você vai ter, né? Quando, repousará, falando aqui Isaías 11:2, capítulo 11, verso 2, para você que está anotando aí, né? Repousará sobre ele o Espírito, sobre o Messias. Olha como os 7 Espíritos, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Isso aponta para o Espírito Santo. A graça que chega a João, a graça e a paz que chegam por parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele continua no verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. E ele diz, Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Aí, a partir do verso 9, ele começa a se revelar a João. No primeiro momento, o anjo do Senhor vem e começa a falar com João. Só que, de repente, João parece que ouve alguma coisa por trás e ele olha, ele tem uma imagem do Cristo revelado, do Cristo. E ele começou a falar aqui, eu, João, verso 9, e ele se qualifica, olha, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me preso, deportado, estou exilado aqui na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu tenho dado de Jesus. Ele diz, achei-me no Espírito, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como uma trombeta, dizendo, o que vê, João? Escreve à minha igreja. O que vê, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, ou seja, nós fazemos parte da representação dessas 7 igrejas. Com certeza essa palavra é para mim e para você, com certeza é uma palavra que nos alcança hoje, com certeza é algo que precisa edificar a tua vida hoje, é algo que você precisa olhar e falar, Deus, eu estou, dentro disso, isso é para mim, eu vou me fortalecer nessa palavra de ânimo e de fé. E aí ele fala, voltei-me para ver quem falava comigo. João olha e ele diz, versículo 12, vi 7 candeeiros ou candelabros que significavam e apontavam, versículo 20 vai falar sobre isso, sobre as 7 igrejas, sobre a totalidade do povo de Deus. E no meio das igrejas, no meio dos candelabros, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Está lembrado de quando os caras estavam e foram lançados naquela fornalha? Os 3 amigos de Daniel, né? Foram lançados, né, Leandro? Naquela fornalha. E aí no outro dia o rei chega lá, naturalmente para ver, né? O calor era muito grande, com certeza estariam mortos, mas ao contrário daquelas perspectivas e das previsões, eles encontram os caras vivos na fornalha. E o rei fala, e no meio da fornalha nós olhamos e vimos um semelhante ao Filho do Homem. Sabe quem estava lá, querido? Jesus. A gente vê e entende o que Isaías fala no capítulo 42 do seu livro, quando ele diz, olha, ainda que você entre no fogo, você vai entrar no fogo, mas você não vai se queimar e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Salvador, aquele que te guarda. Deixa eu falar para você, meu irmão, você pode estar no fogo, mas você não vai sucumbir. Você pode estar no fogo, mas você não vai se queimar, porque Deus é contigo.
Cara, aquele que é semelhante ao Filho do Homem, Jesus, ele está no meio da igreja. Ele é por nós. Nós somos guardados por Ele. No momento de crise, lembre-se dessas coisas. E ele continua aqui, e agora, esse Jesus que João vê, ele tem vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalão, os olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha, e sua voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Desses versículos 13 a 16, João vê um Jesus que não é o Jesus dos evangelhos. João contempla um Jesus que não é o Jesus servo, que veio para servir, que veio para se entregar, que veio para ser moído, que veio para ser maltratado, humilhado por mim e por você. João vê aqui um Jesus glorificado, um Jesus que venceu a morte, um Jesus que ressuscitou. Perceba verso 13, ele aparece no meio da igreja. Eu quero dizer para você que Jesus está contigo, Jesus está conosco, Jesus está em nosso meio. É por isso que a Bíblia diz que a igreja prevalecerá sempre. Jesus está comigo e está conosco. A igreja do Senhor tem prevalecido durante todas essas perseguições, desde o primeiro século, que foram muito, mas a igreja está aqui. Cara, nada prevalecerá contra a igreja do Senhor. A igreja de Jesus sempre será triunfante, porque Ele está no meio da igreja. Você diz amém? O Senhor da igreja está no meio dela. E esse que é semelhante ao Filho do Homem, e essa semelhança de Filho do Homem é legal a gente entender, porque tudo tem um propósito. Jesus teve que se fazer semelhante a nós por uma questão legal, porque tinha que ser um filho de mulher, tinha que ser um homem, cara, nascido de mulher. Mas essa perseguição, essa perseguição, não é essa condição de semelhança com o homem, isso dá condição, sabe, né, Luciana, de Jesus entender você e a mim. Cara, Jesus foi homem, Jesus passou por aqui. Sabe que no Getsemane Jesus chorou, Jesus agonizou. Antes dele ser levado à cruz, Jesus foi lá orar e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, é muito pesado para mim. E às vezes a gente fica assim, é verdade ou não é? Estou falando mentira ou não? Você sabe que é verdade. Às vezes a gente fica, pai, está sendo pesado demais. Cara, não estou aguentando. E eu imagino que a igreja do primeiro século também tivesse essa percepção, cara, está sendo muito pesado, a gente está sendo morto, devorado, né, pelos leões, pelas feras. Estão saqueando nossos bens, estão nos prendendo. Pai, está sendo muito pesado. E ele é semelhante ao Filho do Homem, para que possa te entender. Jesus, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. O Evangelho de Lucas vai trazer para a gente essa condição de Jesus como Filho do Homem. Se em Mateus, Jesus é apresentado como o Rei dos Reis. Se em Marcos, Jesus é apresentado como aquele animal, aquele boi que serve. Se em João, ele é apresentado como Filho de Deus, representado pela águia. Em Lucas, ele é representado como Filho do Homem. E agora esse Jesus que João vê, a gente pode ver, verso 3, cara, ele tem vestes sacerdotais, vestes talares, tem uma cinta de ouro sobre ele, na sua cabeça os seus cabelos eram brancos como alvalã, seus olhos como chama de fogo, sua voz como... Ele vai trazendo e vai desenhando um Jesus glorificado. Um Jesus vencedor, um Jesus que reina, um Jesus que a morte tentou parar, mas não conseguiu, um Jesus que foi e desceu à profundeza do inferno, como ele diz, olha, eu tenho as chaves do inferno, eu tenho as chaves da vida e da morte em minhas mãos. Isso quer dizer que Deus ele tem controle sobre todas as coisas. O controle não está na mão do diabo, o controle não está na mão do sistema, o controle está nas mãos de Jesus. Você diz amém?
Você pode repetir isso comigo? Diga assim bem forte para o diabo escutar aí. O controle da minha vida está nas mãos de Jesus. É isso aí. E ele vem. E essa imagem que João vê é exatamente a imagem que o mesmo Daniel, só que no capítulo 7, ele vê de Jesus. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, depois vai lá no capítulo 7 de Daniel, que ele vai dizer exatamente a mesma visão, as mesmas características do Cristo glorificado, do Messias glorificado, vencedor. Você vai lá, tudo se encaixando. É um livro profético porque é um livro que fala de passado, presente e futuro. Passado porque é cumprimento daquilo que os profetas disseram. Presente porque é uma palavra de ânimo para a igreja naquele momento. E futuro que vai falar de coisas futuras, do final dos tempos. E ele, no verso 17, a Bíblia diz para a gente, né, Jesus aparece dizendo: João, sou eu. João, eu estou aqui. Cara, não tenha medo. Né? Fique tranquilo, eu estou aqui para atestar. É verdade, João. Eu ressuscitei. É verdade, João. Eu fui, o Pai me glorificou. É verdade, João. O reino de Deus chegou esse novo momento. A igreja pode estar pensando que não chegou, mas chegou. Eu estou contigo. Não tenha medo. E aí, no verso 17, ele vai falar assim para a gente: cara, quando vi, João fala, eu caí aos pés de Jesus. Eu me prostrei à imagem gloriosa de um Jesus rei. E esse Jesus, então, ainda sendo rei, ainda majestoso, ainda glorioso, ele coloca a mão direita sobre João e fala: João, não precisa, cara, você se humilhar, não precisa você se prostrar, não tenha medo, não temas. Olha a palavra de Jesus para João. Diga assim, diga para você mesmo, para você, essa é para você, diga: não tenha medo. Fala o seu nome e interiorize isso. Sabe, Ricardo, não tenha medo. Jorge, não tenha medo. Carla, não tenha medo. Val, não tenha medo. Ana, não tenha medo. Vitória, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E ele diz assim para a gente, no final desse verso 18, e eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Como ele diz assim, cara, eu estou vivo e eu estou no controle. Vocês estão vendo aí, estão passando por um perrengue danado. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu estou com vocês. Eu estou com vocês no meio dessa situação aqui. Cara, e eu tenho controle disso. O Senhor não é César, o reino eterno não é Roma, e não é mesmo que a gente vive numa época que a gente vê que o reino caiu, o Império Romano caiu, a profecia de Daniel se cumpriu, e a igreja está prevalecendo em nome de Jesus. E aí ele fala, João, verso 19, escreve, cara. Escreve tudo o que você está vendo, tudo que você está contemplando. Essas coisas que são e as que hão de acontecer. Quanto ao ministério das 7 igrejas, aqui o versículo 20 é uma explicação. Que viste na minha mão as 7 igrejas, os 7 candeeiros de ouro ou candelabros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 pastores. Então o livro de Apocalipse ele vai falar basicamente isso. O resto é tudo alegoria, gente. Essa é a parte mais importante desse livro. Jesus está vivo. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Ele é o alfa e ele é o ômega e nada pode vencê-lo. Você pode dizer amém? Amém. E hoje a gente vive num tempo, 20 séculos depois. O dia de hoje era futuro naquela época. Mas aquela palavra não foi uma palavra para falar do hoje, do século 20. Aquela foi uma palavra para falar do século I.
Foi uma palavra para falar da aflição que a igreja estava vivendo. E da mesma forma que aquela palavra foi aplicável naquele momento, ela se aplica hoje. Por isso que a gente vai dizer que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela se renova a cada dia. Ela vai, sabe, a cada dia você tem ali a sua necessidade suprida pela palavra. Eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, eu vim aqui para trazer essa comparação, para te mostrar que de repente o que você pode estar passando hoje não é o final. De repente, para te dizer que, cara, se você não está aguentando mais, se você, sabe, não está entendendo nada, se você está vendo o inimigo prosperar, se você está vendo as coisas afundarem aparentemente naquilo que concerne a sua pessoa, de repente na sua área profissional, na área familiar, na área de relacionamentos, de repente na tua saúde, creia que Jesus tem o controle sobre todas as coisas e que Ele está vivo, Ele está contigo, Ele está conosco. E que Ele mesmo diz para você assim, olha, fica tranquilo. Por isso Jesus fala para João, escreve essas coisas aí, o Mário está fazendo assim, cara. Escreve essas coisas aí, porque Jesus já sabia que você ia estar aqui nesse culto hoje. Sabe, e Ele ia saber o seguinte, cara, esse cara vai precisar ser abençoado com uma palavra de fé, com uma palavra de ânimo. Escreve. Não guarda isso contigo. Essa palavra de fé, de ânimo, de força, de que eu estou vivo e que eu sou Cristo glorificado e que o meu reino é um reino eterno e que vocês são os meus filhos. Ela é viva. Ela precisa estar viva hoje. Eu me atrevo a dizer, e isso é o que eu penso, a minha opinião pessoal, que a parte mais importante da carta de Apocalipse, ela não está no futuro não, gente. No futuro, eu brinco sempre com os alunos do Nova College, né? Cara, eu vou falar para vocês as correntes todas aí, mas viva uma vida aí, sabe, compatível com a palavra, seja você mesmo, viva o teu hoje como se Jesus fosse voltar agora, e o resto está tranquilo. Cara, Ele vai se encarregar de tudo, você não vai ser, você só vai ser arrebatado, né? Vai para a glória, vai estar ali reinando com Cristo, e aí depois lá você vai saber melhor dessas coisas que nem a igreja sabe. Mas no dia de hoje, sim, no dia de hoje, nesse momento, a gente precisa entender que Ele está contigo em toda e qualquer situação. Você diz amém? O Espírito Santo trouxe essa palavra no meu coração no culto da quinta-feira, Nova Vitória. Foi ali que eu estava começando a pensar em alguma coisa para falar no domingo, e aí eu tive a certeza de que ia falar sobre esse assunto. E aí eu quero lembrar uma palavra de Jesus, direcionada a mim e a você. Uma palavra que Jesus fala para a gente que vive momentos difíceis, que passa por dificuldades, para a gente que eventualmente a gente está por cima e às vezes por baixo, né? Para gente que às vezes nós vendemos muito, mas que às vezes a gente não vende nada. Para gente que às vezes a gente está bom, mas às vezes está com dor de cabeça, às vezes está com um jeito aí no joelho, não consegue vir. Deus tem cura para você. Eu não estou dizendo para você que a vontade de Deus é que você seja enfermo, nada disso. Mas é que nesse mundo, enquanto a gente vive nesse corpo imperfeito, a gente vai passar por isso. Queira você ou não. E é só você olhar para a sua vida. Eu não estou falando nada de teoria. Olha para a sua vida que você vai ver que o que eu estou falando é pura realidade, é verdade da palavra. E às vezes a gente se cansa, cara. Se cansa em ver a coisa não acontecer. Às vezes a gente se cansa em ter expectativa em algo. E eu quero lembrar para você, continua, cara. Jesus está contigo. Aquele que vive e reina. Aquele que é o princípio e o fim. Aquele que tem o controle sobre todas as coisas, toda e qualquer situação. Aquele que tem o inteiro controle sobre a tua vida. Aquele que te conhece como nem você mesmo se conhece. Ele está contigo. Eu quero, finalizando já,
ler um texto da palavra de Deus que você conhece muito bem. Você já deve ter ouvido muito, um texto de Mateus, capítulo 11, onde Jesus, ele fala assim para a gente: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra de Jesus para você. Esse é o convite de Jesus para você. Sabe o que é um jugo? Eu separei uma foto. Um jugo, a gente olha, eu não sei se a galera da produção pode me ajudar, mas um jugo é exatamente essa ferramenta, esse equipamento, em que os bois, você coloca em 2 bois, e eles se ajudam mutuamente. Ou seja, você tem uma força motriz muito maior, porque não é a força de um, mas é a força de 2. E Jesus, ele usando de uma linguagem muito peculiar, aquele povo, uma linguagem de agricultura, ele fala o seguinte: cara, está cansado? Vem para mim, vem comigo. Cara, deixa eu ser o teu parceiro. Deixa eu ser o boi que vai, sabe? O meu jugo é leve, é suave. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu tenho controle sobre todas as coisas. E mais do que isso, mais do que o controle, eu quero te dar descanso. Eu tenho uma outra figura, que é uma figura de 2 bois trabalhando, com jugo, 2 bois. E obrigado, gente, pela figura aí, está vendo aí? E a gente vê exatamente isso que Jesus está falando. Cara, eu quero orar por você nessa manhã.